Voltamos com notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Eu lembro a você que é possível nos assistir de qualquer parte do mundo pela internet. Basta você acessar o nosso portal fortaleza.ce.gov.br e acompanhar a Terra do Sol, a TV Terra do Sol em tempo real. Eu convido você agora para conhecer um trabalho de extrema importância, a garantia de direitos de crianças e adolescentes de Fortaleza. Para falar sobre isso, nossa convidada é a Ana Célia Silvestre, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Fortaleza, o CONDICA. E o nosso convidado é o conselheiro tutelar Tiago Dutra. Tudo bem com vocês, gente? Tudo ótimo, né, Tudo Luiz? bem? Agradeço Boa tarde, Luiz. logo Boa de tarde a boa todos. tarde, agradeço a presença de vocês aqui no Notícias de Fortaleza, na TV Terra do Sol. Quero começar com a Ana Célia. Ana Célia, primeiro me explica como é que funciona o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de Fortaleza. Pode falar no microfone. Desculpa. Ok. O Conselho Municipal, ele funciona de uma necessidade mesmo, né, da Constituição Federal, no artigo 227, né, que reporta tanto à família, à sociedade, né, e ao Estado a prioridade absoluta da criança e adolescente, né? E aí, para se efetivar, tá, essa premissa, né, constitucional, foi criados os Conselhos Municipais de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, e em Fortaleza, nós temos, o Conselho funciona, né, com 22, são 22 conselheiros, tá? Dentre as atribuições do Conselho, a gente pode estar deliberando sobre as ações, né, De tudo que pode ser executado no município, por exemplo, né? Eu, inclusive, Ana Célia, a gente fez até que eu queria mostrar num telão, né, alguns objetivos, né, do Conselho do CONDICA, promover, assegurar e defender os direitos da criança e do adolescente, que é exatamente isso que você começou a falar, que tem que ser respeitado nessa premissa que está na Constituição. Sim, e quando esse primeiro objetivo, a gente efetiva, né, com a criança e o adolescente como sujeito de direito. Sim, Tá? é participante disso, né? Exato. Estabelecer normas e diretrizes básicas para a política de atendimento integral. O que seria isso? Isso porque o Conselho também é responsável por deliberar sobre as prioridades da infância, né? Os gastos da infância é direcionado e deliberado pelo Conselho. O que seriam hoje essas prioridades? Bom, as prioridades, dentre estudos que são feitos, né, na cidade de Fortaleza, se verifica quais as áreas de maior emergência, né? A gente teve muito avanço na parte da educação, tá? Creches, na área da infância especificamente, né? Principalmente na primeira infância, de 0 a 6 anos. Uhum. Então, aquela lei que foi aprovada, né? Que é o plano da primeira infância, ele foi aprovado, foi construído, tá, pela sociedade, mas aprovado no Conselho. Então, assim, todas essas políticas públicas, né, voltadas para criança e adolescente, elas são deliberadas pelo Conselho. Legal. E aí tem também um acompanhamento, né, e uma avaliação do desempenho das ações do poder público municipal e das entidades civis, né? Então o CONDICA fica de olho se está tudo sendo executado, né? Você falou agora há pouco da educação. Fortaleza tem inaugurado muitas escolas, aberto muitas escolas, né, e creches. Sim, tem avançado muito, principalmente na área da educação, mas não só na área da educação. Se avançou muito, nesses últimos 8 anos, se avançou muito nessa área da infância e adolescência. E quanto a esse objetivo, né, é o papel fiscalizador do Conselho, porque o Conselho, ele é um órgão deliberativo, mas também fiscalizador. Entendi. Dessas ações. Democratizar a informação. Todo mundo tem que saber o que está sendo feito, é isso? Sim, O Conselho claro. auxilia nisso. Auxilia, com certeza. Ah, que legal. Atualmente a gente concentra todas as informações relativas ao Conselho, né, no portal do CONDICA. Certo. Posteriormente posso estar até informando, né? Pode até falar qual é que é o portal, claro. condica.fortaleza.ce.gov.br. Então, Certo. todas as informações do Conselho, todas as deliberações, atas de reuniões, resoluções,
as datas, os calendários de reuniões, todos estão concentrados nesse portal. Ó, que legal. Então, pode até repetir, condica.fortaleza. condica.fortaleza.ce.gov.br. Acompanhar a elaboração e execução de todos os programas do município de Fortaleza é bem parecido com aquela das ações, né? Quais são as ações, os desempenhos, mas também acompanha elaborações de novas ações, é isso? Sim, claro, a parte de execução. O conselho, ele fiscaliza também, acompanha também a execução dessas ações. A gente colocou aqui, gerir um fundo municipal. Não é bem isso, né? Não é uma gestão, mas é uma deliberação. Exato. O conselho, ele é responsável por deliberar sobre as ações, os gastos que poderão ser feitos pelo fundo municipal. Tá? Essa gestão é feita, na verdade, pela FUNCI. Ah, entendi. A FUNCI. Porque o Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, ele tem uma vinculação, né, apesar da independência do Conselho, mas ele tem essa vinculação com a FUNCI, que é a gestora do fundo. Mas as ações são deliberadas, as diretrizes são feitas pelo Condica. Digamos que a FUNCI, né, que é um órgão da prefeitura, quer fazer alguma determinada ação, né, há um gasto nisso, e o Condica delibera, auxilia nessa execução do fundo, é isso? Se se tratar de recursos oriundos do Fundo Municipal da Infância, sim. Entendi. E o que é esse fundo exatamente? O Fundo Municipal, ele funciona, ele recebe recursos de entes públicos quanto privados. O Condica anualmente faz campanhas. A maior parte da arrecadação desse fundo são de doações, na verdade não são doações, né? Que são aqueles quando no incentivos fiscais, por exemplo? Incentivos fiscais, sim, faz do imposto de renda, tá? De empresas, de pessoas físicas também, físicas, né? A gente às vezes usa a nomenclatura doação para facilitar o entendimento. Não deixa de ser, né? Uma doação de imposto, né? Digamos assim, por meio de incentivo fiscal. A senhora está certa. E aqui ao lado da Ana Célia, aqui comigo, também tem o Tiago Dutra, ele é conselheiro tutelar, né? Como é que trabalha o Conselho Tutelar em Fortaleza, Tiago? Boa tarde, sociedade, boa tarde, Luiz. O Conselho Tutelar, o trabalho do Conselho Tutelar. O conselheiro tutelar é um representante, né? Um representante comunitário, né? Que está ali para fiscalizar, zelar e proteger as crianças e adolescentes, né? Vinculado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e das suas atribuições lá do artigo 136 do ECA. Então, o Conselho Tutelar, a atuação dele é infinita. Assim, são quase 200 tipos de violações de direito, e o Conselho Tutelar, ele é um órgão zelador da política, né? Então, o papel do Conselho Tutelar é esse, é zelar e proteger a criança e adolescente. Né? E ele é um órgão, né, que, para ser Conselho Tutelar, tem que ser eleito pela comunidade, tem que ter esse aval da sociedade, né? Essa idoneidade moral, né? E uma representação do território, entendeu? Então, o papel do Conselho Tutelar é esse, é proteger, zelar e fazer valer, claro, a 8069, a Lei Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, né? Então, esse é o papel do Conselho. Você fala assim, proteger e zelar, ou seja, não é punir, né? Ou seja, é totalmente um caráter administrativo o Conselho Tutelar, é isso? Isso é importante reforçar isso. O Conselho Tutelar não é um órgão punitivo do Sistema de Garantia de Direitos, o SGD. O Conselho Tutelar, como eu disse para vocês, o Conselho Tutelar tem o papel dele é zelar e proteger, né? E garantir que as políticas públicas, os direitos da criança e do adolescente sejam atendidos. Através disso, a gente considera o Conselho Tutelar como órgão requisitador de serviço. Então, ele é um órgão autônomo, jurisdicional, ele tem autonomia nessas tomadas de decisão. Então, ele tem força de órgão autônomo, né? Então, ele está lá, uma tomada de decisão de um colegiado de conselheiros, só quem desfaz é o Poder Judiciário. Então, essa é a prerrogativa do conselheiro tutelar, é zelar pela essa proteção. Ah, legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar uma reportagem que detalha bem o funcionamento do Conselho Tutelar em Fortaleza, por favor. Desde o início da gestão Roberto Cláudio, tem sido prioridade da Prefeitura equipar e garantir melhores condições de funcionamento do Conselho Tutelar. Atualmente, a população conta com 8 conselhos, compostos por uma equipe multidisciplinar durante 24 horas.
a questão de estrutura física, estrutura de pessoal, assessoria com técnicos, né, psicólogos, assistentes sociais, técnica completa. E em 2015 foram criados 2 novos conselhos, depois de 12 anos, e agora, depois de 12 anos sem aumento do órgão, né, porque eram 6, então em 2015 nós passamos para 8. Somente em janeiro de 2020 foram empossados 40 novos conselheiros tutelares, eleitos em outubro de 2019. Lutar pela defesa da criança e do adolescente na vertente principal, garantindo que é de direito, né? Que não é favor do Estado garantir isso. Então, as perspectivas são gigantescas e a gente espera que a gente possa fazer o melhor. Já conquistamos muitos, certo? Cada colegiado que passa é uma conquista que nós ganhamos. O Conselho Tutelar foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 2020 completa 30 anos de existência. O órgão funciona principalmente a partir de denúncias nas próprias unidades ou por meio do Disque 100. Após receber uma queixa, a equipe avalia o caso e intervém junto à família. E, quando é necessário, aciona a justiça para garantir os direitos da criança e do adolescente. A nossa equipe está completa, os desafios são grandes, são imensos. As nossas crianças e nossos adolescentes hoje vivem outra realidade do que era antigamente, mas é por isso mesmo que nós estamos nos capacitando para que a gente possa dar conta com muita felicidade, com muito orgulho desse trabalho que nos é designado. Tiago, quais foram os avanços, né? Assim, pelo menos os destaques aí dos últimos anos para o Conselho Tutelar. Bom, o Conselho Tutelar teve os maiores avanços, né? Na minha opinião, Tiago, são a equipação, a melhor qualidade de trabalho dos conselheiros, das estruturas, da equipe técnica, a logística que a gente tem dentro do funcionamento do órgão, porque um órgão sem estrutura, ele não funciona. Apesar de ser um órgão autônomo, jurisdicional, conforme a lei nos garante isso, a gente é vinculado com a Fundação da Criança e Adolescente administrativamente. O recurso que vem para o Conselho Tutelar é gerenciado pela Fundação. E aí, então, administrativo nós estamos vinculados ao município. Então, os avanços foram os maiores, justamente foi colocado até na reportagem, saímos de 6 para 8 conselhos, tem uma previsão de mais 2 conselhos aí para ser aberto agora, com mais 10 conselheiros, e claro que a gente tem muitos desafios, uma cidade com 3 milhões de pessoas, necessariamente pelo menos ter 136 conselheiros, né, para 100 habitantes conforme a lei. Mas estamos em uma a quinta capital do país, e a primeira com maior estrutura de conselho. Então, isso aí para a gente é um ganho, e para isso, para a atuação nossa, enquanto colegiado, é uma das coisas que mais importa, o órgão estar funcionando e ter os materiais e os recursos necessários para a execução das atividades. Tiago Dutra, conselheiro tutelar, Ana Célia Silvestre, vice-presidente do Condica. Qual é a relação dos dois conselheiros, né? Aliás, dos 2 conselhos? A relação dos 2 conselhos o Conselho de Garantia de Direito, Condica, ele é um conselho que garante a política, a efetivação da política, e o conselho de zelador. Então, não se fala de proteção e de zelo se os 2 conselhos não estiverem unidos, né? Se os 2 conselhos não trabalharem em cima da política da infância, né, Ana Célia? Então, os conselheiros que são representantes do poder público e da sociedade civil organizada, eles que validam também as ações do Conselho Tutelar. É uma relação de parceria mútua. Justamente porque, quando se trata de defesa e garantia, precisamos do sistema de garantia de direito atuando e uma rede parceira para que essa política seja executada. O Condica, ele cobra, né, ele solicita do município, ele fiscaliza do município a atuação das políticas. E o Conselho Tutelar requisita vaga na escola, requisita profissionalização, requisita vaga na saúde, na assistência social. Então, são 2 órgãos criado lá pela Constituição em 88 e juntamente com o ECA, que tem esse papel de união e parceria para a execução da política da infância e adolescência. Quer complementar, Ana Célia? Bom, o Condic, exatamente, né, zelando aí por essa parceria, tá, de trabalho, né, com o Conselho Tutelar, ele, dentre a estrutura do Condica, tem algumas comissões, né, permanentes, e uma das comissões é a de acompanhamento dos conselhos tutelares, para o que as atribuições dela é exatamente fazer esse acompanhamento, ver a verificação de
dos equipamentos, como estão funcionando, quais as dificuldades que eles têm enfrentado, tá? Para que a gente, como o Condica, ele é ele que vai deliberar sobre essas prioridades. Então, quando a gente entende que se verifica que está faltando equipamentos, as dificuldades que os conselheiros vão enfrentando para desenvolver o trabalho deles, então a gente já procura, né, dentro do que o conselho, né, dentro das atribuições do conselho, dentro dessas prioridades que eu coloquei, né, que é competência do conselho, essas prioridades da política, e aí a gente também já faz esse ajuste dentro do que eles precisam, né, para que funcione bem. E também o Condica, né, pelo seu papel fiscalizador, ele também fiscaliza todas as políticas, inclusive o do Conselho Tutelar, inclusive até a comissão disciplinar, tá? Se porventura um conselheiro cometer alguma falta, tá? Né? No exercício da função, essa comissão, ela funciona dentro do Condica, tá? Mas não só esse papel de fiscalizador do conselho para punir, mas também para ajudar. De fato, é uma parceria, bem uma grande, via de né? sim. Tá, ok, então vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida. Não sai daí. Voltamos! O assunto é a garantia de direitos para crianças e adolescentes em Fortaleza. Tiago, há uma previsão para a expansão do Conselho Tutelar? Há uma previsão, sim, inclusive uma proposta até do prefeito, né, que esse ano houvesse a construção e inauguração de 2 novos conselhos, que seria o Conselho 9 e o Conselho 10. Então, nós teremos um acréscimo de 10 conselheiros e 2 conselhos a mais na cidade até o final do ano. Devido à pandemia, não foi possível ainda, mas conforme as fontes da FUNCI, né, que está previsto aí, acredito, até o mês de setembro, já tem alguma posição em relação à abertura desses conselhos. Ana Célia, como o Fundo Municipal ele tem sido aplicado nas políticas públicas para criança e adolescente em Fortaleza? Bom, o gasto com esse dinheiro do Fundo da Infância, né, da Criança e da Adolescência, o direcionamento desse, que vem através dessas doações que a gente falou anteriormente, né, que são lançados editais para que tanto órgãos, né, do poder público quanto da sociedade civil, eles se inscrevem nesses editais e pensam ações, né? Exato, eles lançam o projeto dentro das prioridades que o conselho identifica, ele lança editais dentro daquela proposta. No ano passado, no ano de 2019 até junho de 2020, foi lançado já mais de 1.700.000, tá, para projetos. Quais foram os principais projetos? Assim? São de áreas bem distintas. Na área de assistência, na área de educação, de esporte, tá? E desse 1.700.000 foram contemplados aí no ano passado 81 entidades, 21 entidades, né, com projetos de até 80.000 cada uma. Atualmente nós temos 30 parcerias em andamento. Desse 1.700.000 aplicado, teve atendimento em torno de 6.000 crianças, tá? No ano de 2019 e atualizado até agora, junho de 2020. Então, assim, todo ano o Conselho faz essas campanhas para arrecadação desses recursos e também já lança editais para ajudar as entidades da sociedade civil, principalmente, né, que estão na ponta, ali mais próximo, né, da comunidade, para que elas possam estar executando esses projetos. Vocês falaram no bloco anterior como é que funciona, né, o trabalho mútuo, a relação dos 2 conselhos. Lógico que tudo tem que convergir para a garantia dos direitos da criança e do adolescente em Fortaleza, mas vocês pensam dentro dessa sintonia em projetos juntos, ideias surgem, como é que vocês trabalham nesse sentido? Bom, atualmente a gente até já conversou lá dentro do Conselho, em uma das reuniões, acerca dessa maior
Interatividade. proximidade, integração, né, entre o Conselho de Direitos, né, e o Conselho Tutelar. Dentro dessa comissão que eu citei agora, né, de acompanhamento dos conselhos tutelares, a pretensão de chamá-los, né, as reuniões são mensais, para que eles possam estar participando mais das reuniões, que eles possam estar, eles mostrando de fato, né, quais são as ideias que se tem. Atualmente a gente, pelo menos assim, eu não tenho conhecimento desses últimos anos, se teve assim um projeto assim vinculado os dois, o Conselho Tutelar e Condica, porque geralmente Mas assim isso tem sido como o pensado Thiago, ainda mais, sim, né? claro, Uhum. assim como o Thiago colocou, né? Se pensa nessa política, e aí através do Condica é que se efetiva essa política que é pensada pelo Conselho Tutelar, tá? Mas assim um projeto específico Ainda vai surgir, né? mas a gente pensa nessa conversa, esse estreitamento, porque a gente entende que essa interação ainda maior entre o Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar ajuda bastante. Ajuda e a cidade só tem a ganhar. Essa parceria, fortalecer essa parceria, né? E é importante reforçar que, assim, o papel do Conselho Tutelar, no artigo 136, que trata especificamente da nossa atribuição, do inciso lá da lei é claro em dizer que o Conselho Tutelar, ele tem essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade de propor políticas públicas. Sim. Então, essa é uma das prerrogativas. Ter as ideias, né? Apresentar as ideias, né? Apresentar as ideias. Ideia por ideia apresentar, né? Oficialmente para o Conselho, né? Deliberar, enfim. E cobrar importante. que essa política seja executada. Bacana. Então, vamos fazer mais um intervalo e já a gente volta. Até lá. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Notícias de Fortaleza, na TV Terra do Sol. E no último dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos, né? Passou por algumas transformações, né? Mas os desafios continuam, é isso? Muitos, né? Desafios são gigantescos, né? E continua precisando que haja melhorias, que haja superações, que a sociedade entenda a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de ter 3 décadas, é um bebezinho, uma criançazinha de 1 ano. Então, a sociedade precisa entender que zelar e proteger não é papel do Estado, é papel da família, da comunidade, da sociedade e, por último, do Estado. O Estado, quando fala do Conselho Tutelar, que é órgão Estado, entra só quando há violação de direito da família, sociedade, comunidade, a chegar ao Estado. Então, o papel do Conselho Tutelar é esse, é garantir a proteção, tanto da omissão e negligência, abuso, exploração, violência cometida por ambos os setores. O Conselho Tutelar tem essa prerrogativa, é esse o papel dele. Importante que as escolas entendam, as unidades de saúde, os equipamentos de assistência, a rede de proteção, as delegacias, a parceria gigantesca, não posso deixar de falar do Ministério Público, que dá sempre esse suporte para o Conselho Tutelar. Então, toda a rede de proteção precisa entender que zelar e proteger não é só política pública e é direito. E a gente precisa, como sociedade, entender que direito não é só para estar no papel, nem estar na gaveta. A gente precisa saber e entender o que é o direito. É chegar numa unidade de saúde, não foi atendida a criança, ela procurar o Conselho Tutelar. Se ela não conseguiu a vaga na escola, ela procura o Conselho Tutelar. Se ela não conseguiu a vaga de profissionalização, que é política pública, garantida lá pelo ECA, tem que procurar o Conselho Tutelar e cobrar. E o Conselho Tutelar vai requisitar esse serviço. Requisitando com prazo, e se essa política não for executada e garantida, representamos ao Ministério Público. E o Ministério Público vai representar o município cobrando essa política pública. Então, a sociedade precisa entender que zelar e proteger é de todos. Não é só para um para outro. A comunidade precisa saber que quando ela elegeu o Conselho Tutelar, está ali para representá-las. Saber que o papel nosso é levar a sociedade ao poder do Estado. Nós não somos justiça, nós não somos policiais. Nós somos o quê? Órgão zelador. E que requisitadores de políticas públicas. Quando a política não deu certo, pedimos a vaga na escola. A escola não conseguiu, a gente aciona o Ministério Público para garantir esse direito seja inviolável. Porque direito, da criança e do adolescente, ele não pode ser inviolável. É interessante você falar isso. Inclusive, a gente tem canais de denúncia, né? A população tem que ajudar também nisso tudo. E a gente coloca aqui agora no telão, ó,
alguns contatos aí, caso você veja ou identifique alguma violação de direito, denuncie violação de direitos da criança e do adolescente. Telefones estão aí, 3238-1828 para o município de Fortaleza, 98970-5479, também pelo Disque 100, e aí também estão os e-mails, né, que você pode enviar e falar de alguma violação de direito que você percebeu. Rapidinho, Ana Célia, o Condica está mudando de endereço para vocês? Sim, o Condica está funcionando, né, ali na Rua Guilherme Rocha, 1469, mas ele está mudando de endereço. Inclusive, essa semana, os telefones já estão, em razão dessa mudança, já estão já desativados temporariamente, e todas as informações relativas aos canais para informações estão lá no portal que eu já coloquei há pouco, que é o condica.fortaleza.ce.gov.br. Ele vai funcionar também na mesma rua, tá? Na Rua Guilherme Rocha, número 17. Esqueci agora o nome do número, mas é ao lado do Conselho Tutelar 1, tá? Não é difícil. E o Instagram do Conselho também, não esquecer. Tá? Conselho Tutelar de Fortaleza é o Instagram institucional do Conselho Tutelar de Fortaleza. Gente, eu acho que vocês vão ter que voltar outras vezes aqui para falar mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda da busca, né, de garantia de direitos da criança e do adolescente em Fortaleza. Tá? Se eu tiver só um segundinho, eu quero só informar que a gente está ainda com a mostra, em alusão aos 30 anos do ECA, nós estamos com a mostra de desenho, cordel, redação e poesia aberto até a próxima terça-feira. Crianças e adolescentes que queiram participar dessa mostra, tá todas as informações também nesse mesmo portal que eu já informei diversas vezes. Maravilha. Obrigado, então, ao Tiago, conselheiro tutelar, Ana Célia, Silvestre, vice-presidente do Condica, pela presença. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Forte abraço. Tchau.